Muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Nós estamos ao vivo, viu? E hoje, como é quarta-feira, é dia de Nosso Jardim. Nós vamos aprender como cultivar temperos, mesmo em casa. Já imaginou você lá cozinhando, pegar os temperinhos direto da sua horta, fresquinhos, com aquele aroma delicioso para deixar a sua comida ainda melhor? E ainda a gente vai falar sobre comportamento, diabetes e alimentação. Como o autocuidado, o autoconhecimento são chaves, são peças essenciais para você ter uma vida com mais qualidade, mesmo com diabetes. E ainda a gente vai aprender 2 receitinhas rápidas, fáceis, baratinhas para você fazer na sua casa no almoço de família. Já se programa para você fazer no sábado ou domingo para toda a sua família e surpreender. Tudo isso hoje, quarta-feira, no nosso programa. E eu te lembro, a nossa transmissão ao vivo lá no site você pode compartilhar também www.hittv.com.br. Acesse também as nossas redes sociais, nos siga, acompanhe todas as nossas postagens. Será um prazer ter a sua companhia também pelas nossas redes. Nos siga no Instagram, @nosso programa. Tem também na nossa emissora, @hittv. E o meu, se você quiser, será muito bem-vindo, @tabatapote. E agora sim, vamos começar. E eu falei, né, por último, que nós teríamos uma receitinha, 2, aliás, para você começar muito bem essa quarta-feira aprendendo a fazer receitas deliciosas. Nós estamos aqui com o chefe especial, chefe de panificação e confeitaria e professor de gastronomia, chefe Adnilson Silva. Chefe, prazer, tarde, muito boa tarde. Boa tarde, pessoal, boa tarde, programa, boa tarde a todos que estão ao vivo. Hoje nós temos aqui 2 belas sobremesas, Tabata. Vamos estar aqui ensinando assim sobremesas clássicas, modernas, mas também aquela bem tradicional do Brasil aqui, tá? Ai, delicioso. Olha só, a gente tem aqui então que o chefe vai nos ensinar a fazer banoffee, uma receitinha clássica da Inglaterra. E olha que chique, hein? Receita de monarquia, a receita preferida, dizem, né? Que a sobremesa era a sobremesa, aliás, favorita da rainha Elizabeth. Olha que chique para você fazer bonito aí no almoço da sua família. E também a gente vai aprender a fazer um arroz doce com rapadura. Uau, realmente uma receita maravilhosa para quem ama rapadura, gente. Gostinho brasileiro. Vamos lá, chefe, então, aprender o passo a passo. Primeiro de tudo, vamos para a nossa lista de ingredientes. Vamos lá, Tabata, vamos lá. Primeiro de tudo, a lista do arroz doce. Olha só, você vai precisar de 100 gramas de arroz, 600 ml de água, 200 ml de creme de leite, 300 gramas de rapadura picada e 50 gramas de amendoim. Vamos lá então, chefe, para fazer o nosso arroz doce. Qual o primeiro passo? Vamos lá, Tabata. O primeiro passo que a gente tem aqui é precisa colocar uma água para ferver, tá? É o primeiro passo já para entrar um pré-cozimento do arroz. A gente pega o arroz aqui, é bem básica essa receita, é bem prática de fazer. A gente coloca a água para ferver e já adiciona o arroz. Tá? Enquanto isso aí, a gente vai fazer outras preparações, mas é bem básico, porque assim, é uma receita básica, ela é prática de ser feita, Tabata, e uma delícia, né? Lembra muito a minha infância. Então, assim, vai ser... Eu vou voltar à minha infância hoje. Ô, chefe, uma dúvida. Tem vários tipos de arroz, né? O melhor é o arroz branco mesmo? Tem aquele parboilizado também, que muita gente costuma fazer. Qual que é o indicado? Para sobremesas, eu aconselho arroz branco. Acho que é o melhor, assim, parboilizado. Acho que para preparações mais salgadas fica melhor. Mas o arroz branco, a sobremesa é melhor. A gente pode fazer também um arroz típico daquele italiano, que também é bacana fazer arroz doce, mas parboilizado nem tanto. Tá, então perfeito. Fica a dica, então, arroz branco. E agora, chefe, para onde a gente vai? Agora nós vamos no passo a passo, tá? Da nossa sobremesa, da nossa queridinha, nossa deliciosa banoffee, tá bom? Delícia. Vamos lá, então? Vamos primeiro para a lista de ingredientes, chefe? Só para quem está nos acompanhando, então, já pega o seu celular, tira uma foto da tela da TV ou ainda um caderninho e anota rapidinho. Vamos lá para aprender? Para fazer a base, você precisa de biscoito de maisena triturado, manteiga derretida, canela em pó.
Para o recheio, doce de leite, 3 bananas maduras, um suco de limão. Para a cobertura, chantilly caseiro ou creme de leite fresco batido e canela. Vamos então fazer a nossa banoffee, doce da rainha. Vamos lá então, Tabata. Lá, o primeiro passo a gente vai cortar as bananas em rodelas, né? E quando a gente vai fazer a torta tradicional, a gente faz essa base e aí a gente acaba colocando para assar a nossa torta. Para fazer aqui, como a gente fez aqui na taça, é muito mais fácil ainda. A gente vai já cortar as rodelas de banana, já deixar preparada. Eu aconselho passar um pouquinho, umas gotinhas de limão, para não escurecer. É uma dica do chefe. Olha! Para poder não escurecer, fica com uma apresentação bacana. Então, qual é o primeiro passo? É esse. Corta as bananas em rodelas, deixa separadinho. Aqui já está o nosso mise en place separado, que vai adiantar bastante para a gente. E aí a gente vai fazer só montagem. Esse clássico a gente pode estar fazendo em taças, podemos fazer ela em uma travessa, sobremesa, fim de ano. Natal tá chegando, Réveillon também bacana. Cai muito bem na sobremesa de fim de ano também, Tabata. Ô, chefe, uma dúvida. Essa banana aqui que você tá usando é a prata? Isso. É isso? É a banana nanica, né? Também... É a nanica? Exato. Nossa, tô sabendo bem, hein? E aí, qual que é a ideal, chefe? É a nanica mesmo? Eu gosto da nanica bem madura, tá? Bem madura. Ela, quanto mais madura, melhor. Né? Ela fica mais adocicada. Então, assim, não pegar ela verde, porque vai amargar a sobremesa. Então, quanto mais madura, quando tá aqueles pontinhos pretos ali, é o ponto ideal para fazer a banoffee, até doces de banana ou demais sobremesa, até bolo. Então, assim, quando ela tiver aquele pontinho, aqueles pontinhos pretos, que são esses pontinhos aqui, é o ideal. Ah, maravilhoso. Então tá bom. Tá legal? Banana nanica. Exatamente. Aqui a gente corta as bananas aqui, tá? O arroz já tá cozinhando para fazer o arroz doce. Tá. A gente vem aqui com um doce de leite. Eu gosto de colocar numa manga, que facilita pra gente já fazer a base da sobremesa. A gente vem aqui, ó, não faz sujeira na casa, né? Fica bem prático de ser feito. E fica assim, a porção certinha para cada taça. Exato. Né? Se for fazer para quem tem mais de um filho, não tem briga. Medir ali, irmão. Quem tem irmão sabe, né? Pegava a régua para medir. Exato. Quem tá com a sobremesa maior. Verdade, tá? Pronto, já fica certinho. Aí aqui a gente coloca uma bolachinha para dar uma crocância, né? Um biscoito triturado. Tá bem básico. E a gente coloca, já vai fazendo as camadinhas da banana. Eu gosto de colocar assim, tá? Para aparecer a banana, para ficar bem bacana. Dá aquele charme na sobremesa, né? O visual que a gente come com os olhos primeiro, né? Primeiro passo. Com certeza. Então aqui é bem básico. A gente coloca assim, ó, bonitinho. Vai colocando assim na lateral. Quando a gente for fazer para família, pega uma travessa família, tamanho grande. E já faz bonitinho também, porque aí o pessoal vai se encantar numa mesa de sobremesa, né? Vai ficar linda a apresentação. Olha que prático, Tabata. Cortei as bananas, coloquei a farofa já triturada aqui. Você pode colocar as farofas também um pouquinho mais grosseira para dar aquela crocância também. Quando você pegar a colherada, sentir aquela crocância. Fica bem básico. Olha que fácil, ó. Já fiz a primeira camada de banana. Que legal. Né? Muito fácil. Muito fácil. Eu venho aqui já, olha só. Por que eu gosto de colocar na manga de confeitar? Bem básico. Né? Se você quiser também uma coisa mais rústica, também não tem problema. Não tenho manga, tá? Não tenho manga, chefe, não tenho. O que eu posso fazer? De colherada, a gente vai espalhando na travessa, vai fazendo modelagem, já vai deixando bonito. A gente pode fazer um clássico rústico também, não tem problema nenhum. Vai ficar bem bacana. Olha só, já formou a primeira camada. Olha e aí já bonito. vai aparecer na primeira camada. Tá? Eles continuam, segue nesse mesmo padrão. Se for grande, a gente vai subindo, vai aumentando, mas é bem básico mesmo. Olha só, uma crocância. No clássico da sobremesa, bem básica. Olha só, eu gosto que apareça bem essa lateralzinha, tá? Aparecer aqui para ficar o charme da sobremesa. Fica mesmo. Fica detalhado, olha só que coisa linda. Olha que delícia. Básica, né? Bem prática. Nossa, maravilhoso. E tá dando água na boca já, chefe. Vai ficando bom, vai ficar bom. E isso aí eu costumo dizer, né, para todos os meus alunos também, que a gente primeiro come com os olhos. Então assim, você fez uma sobremesa bem montada, apresentação bacana, isso aí você vai ganhar o cliente e aí eles vão se encantar. O primeiro passo é esse, é o visual, né? E tem que estar saboroso, né? Tem que ser o ideal, não adianta só estar bonito, tem que estar bonito e gostoso também. Não adianta estar só bonito e aí você se decepciona, né? Exato, Legal é se surpreender. Ô, chefe, você falou de uma coisa legal, né, para cliente, porque a gente está aprendendo, eu até falei que é uma receita muito prática, fácil, baratinha para fazer no almoço, para sua família, para amigos,
mas também é uma ótima dica para quem tem um restaurante, um café. Com certeza, Tabata. O que eu costumo dizer e ensinar, né? Hoje em dia você pode fazer várias montagens, você pode fazer bolo de pote, pode fazer banoffee de pote, pode fazer todas as sobremesas e fazer uma revenda, né? Eu costumo até passar isso para os alunos, que hoje as nossas sobremesas aqui realmente tem uma variedade enorme, sempre uma fonte de renda bacana, né? E a gente tem que realmente se inspirar. Primeiro passo, aprender as técnicas e aí colocar em prática aquilo que a gente aprende. Legal. Tá bom? Aqui a gente continua aqui, ó. Olha, mais uma camada. mas olha que delícia, Tabata. Olha que fantástico essa camada. O doce de leite já começa a dar vontade de saborear, né? Dá. Doce de leite é uma delícia, né? O clássico da sobremesa, né, Tabata, que a gente estava falando aqui um pouquinho antes. O clássico mesmo é a banoffee. Banoffee é aquele doce, né, feito com caramelo, né, que é o clássico, e a banana, tradicional. E aí a gente coloca aqui o doce de leite também. O doce aqui que você falou, doce das rainhas, aquela doce coisa... Doce da rainha, delícia. Dizem que a rainha Elizabeth tinha a banoffee como a sobremesa favorita, né? Sabe que eu esqueci, chefe, de falar do nosso WhatsApp? Lembrei aqui agora, porque eu queria colocar para você que está nos acompanhando, para que você mandasse para a gente, você é do time banoffee ou arroz doce, ou os dois? Manda pra gente, vou adorar receber a sua mensagem. Nosso WhatsApp é o 11 3337 5886, canal sempre aberto para você também tirar dúvidas com o chefe. Vamos adorar ler a sua mensagem aqui ao vivo. E hoje a gente aqui tá com as duas opções, né? Uma sobremesa clássica do Nordeste, que também é fantástica, né? Isso aí lembra bastante a minha infância. Eu, quando pequeno, minha mãe fazia esse arroz doce e a gente costumava comer no quintal de colherada, assim. E ela adoçava com a rapadura e aí muitas vezes ela colocava o amendoim e colocava até o coco ralado também, tá? Porque a gente estava conversando um pouquinho. Isso me lembra bastante. Então até hoje eu faço, eu faço para as minhas filhas, faço em casa, a gente costuma degustar e a gente volta lá no passado, volta naquele tempo lá do sertão, do Nordeste brasileiro. A musiquinha, ó. Aquele tempo bacana, tempo gostoso, né? Tempo de infância, maravilhoso. Uma memória afetiva, nossa, né, que chefe? delícia, que delícia, E muito bom. É tão bom quando a gente resgata, né, receitas de família, da avó, da mãe, a gente aprende e passa para frente, Exato. né? E compartilha com outras pessoas a receita, é uma delícia. Exato. Então eu compartilho isso com os meus alunos também, né? Eu dou aula de gastronomia. Faço parte da associação de chefes também, onde a gente troca muito conhecimento, chama Chefes Brasil. A gente tem um pouquinho de cada chefe em todas as áreas, tanto na gastronomia geral, confeitaria, cozinha, pizza, né, panificação, a gente troca muita informação. E sempre vem essa memória afetiva de cada um. Cada um tem uma memória afetiva, cada um viveu uma experiência no qual é sempre lembrado, sempre discutido. Vamos agora para a cobertura. Aqui é o chantilly batido, tá? A gente pode fazer também um merengue, Tabata, mas o merengue é um pouquinho mais trabalhoso, né? A gente vai fazer um merengue clássico, que é o merengue suíço, que seria clara, batida com açúcar, mas eu gosto de trabalhar com chantilly, é bem básico, bem fácil de fazer e fica muito saboroso, tá? Então acho que eu vou fazer a cobertura. Chantilly batido, né? A gente já descreveu aqui na receita. Olha só, Tabata, que delícia. A gente faz aqui a decoração que a gente quiser no final. Delícia. Olha só. Olha que lindo. Que clássico que a gente vai fazer. Parece merengue mesmo. Exato. Olha só que delícia. Olha que delícia. Vai ficando cada vez mais saboroso e aquela vontade. Aí eu quero experimentar esse doce. Ô, chefe, posso, na hora que estiver fazendo, já colocar o chantilly ou o ideal é na hora de servir? Para não derreter. O ideal, se for chantilly, tá, vai ter realmente um pouco antes de servir, tá? Não precisa ser tão no momento, pode ser até uns 20 minutos antes, para que ele não baixe a temperatura, para ele realmente não desandar um pouquinho que a gente costuma falar, tá bom? E aqui tá bem, ó, nosso clássico da banoffee tá bem legal. Para quem gosta e curte, a gente dá uma polvilhada com um pouquinho de canela em pó, que dá todo um charme na sobremesa. Nossa, eu acho que canela fica bom com tudo. Exato. Eu também adoro, também gosto muito da canela. Então, e aí a gente faz a decoraçãozinha bem básica com canela aqui. Pode ser também raspas de chocolate, tá? A gente pode estar pondo a raspa de chocolate também. E aqui a gente finaliza a nossa banoffee. Olha! Que delícia. Prática, fácil de ser feita, né? Enquanto isso, o nosso arroz doce também já chegou ao ponto. Olha como é rápido essa sobremesa. Bem rápida. Bem prática, né? Cozinhou o arroz. Aqui agora é o tempo aqui de dar cremosidade nela, Tabata. Já finalizando aqui.
E olha só, esse é o melhor momento, né? Fica, parece, ó, e o tempo, você coloca o tempo, tá, ele já vai chegando no ponto. Pela quantidade de água que tá na receita, o arroz básico, colocou, cozinhou, não precisa mexer, não precisa ficar mexendo. Tá. Ele vai secar a água aqui. Secou a água aqui, ó, tá bem sequinha já, tá vendo? Aqui a gente vai adicionar o creme de leite aqui nesse momento. A gente coloca o creme de leite e já desliga, porque a gente não pode deixar muito tempo para não ferver e talhar o nosso creme de leite. Tá. Então a gente já desliga o fogo e aí a gente acrescenta o nosso creme de leite. Então nesse vamos momento. lá. Bom? Olha só, tá? Já adiciona o creme de leite para dar cremosidade. E aí, tá, vem aquela parte assim, ó. Eu preciso agora do açúcar, né? Geralmente no arroz doce vai o açúcar ou o leite condensado. Aqui não. Aqui vai o básico, vai a rapadura, tá bom? Olha. Já deixei aqui preparada a rapadura. Aqui eu vou adoçar o nosso arroz doce nordestino. Esse é típico do Nordeste, tá, Walter? Olha só que delícia. E aqui ele vai dissolvendo por si só a rapadura. Não precisa se preocupar em deixar tão fino. E com o tempo aqui, ó, com o próprio calor dela, ela começa a derreter a rapadura. Que legal. A rapadura que vem da nossa cana de açúcar, né? É bem típico brasileiro mesmo. E aqui ela vai começar a ganhar. Você vai mexendo aqui, mas pode desligar. E assim, com o tempo, ele vai começar a pegar consistência, porque aqui ele tá líquido. Mas ao momento que ele vai esfriando, tá, ele começa a ficar consistente. Então assim, não deixa secar muito, porque depois ele vai ficar muito seco, um arroz doce muito seco. Então assim, o ideal seria cremoso. Então assim, tira ele líquido mesmo, porque ele começa realmente, continua cozinhando, porque ele está cozinhando, o arroz está quente aqui ainda, ele continua cozinhando. Então se a gente tira ele muito seco, a tendência é secar cada vez mais e fica aquele arroz doce duro, que a gente não quer, né? A gente quer uma coisa de colherada, coisa cremosa para sentir bem bastante. cremoso. Então aqui tá aqui, ó, tá vendo? Aqui E ele vai pegando a cor. vai pegando a cor, porque a rapadura, ela vai dissolvendo aqui, ó. Olha, que delícia. E aí vai pegando, agregando aquele sabor, aquela coisa gostosa, no qual a gente já fez aqui, já mostramos aqui, já como ele fica. Ele vai pegando essa cor aqui todinha, aqui, a gente vai mexendo ele, vai dissolvendo a rapadura e ele chega nesse ponto. Então assim, Lindo. secou a água do arroz, pode desligar ele, ficar confiante, pode ficar tranquila que você vai tirar um arroz doce maravilhoso. Ele vai chegar naquele ponto ali quando ele for esfriando. Bom? Chefe, eu perguntei, né, pro público, quem é a favor, quem é do time Banoffee ou do time Arroz Doce? A gente já tem participação, vamos ver? Vamos colocar na tela, então, para saber? Ariela Silva, de São Paulo. Beijo, Ariela. Adorando o programa de hoje, eu sou do time Banoffee. Ai, Ariela, eu tô com você. Helena Maria de Osasco, um beijo, Helena. Boa tarde, sou do time Arroz Doce, que é uma delícia. Com rapadura, melhor ainda, lembra meu Piauí. Ai, que delícia, um beijo para todo mundo do Piauí. Olha, eu não sei, sinceramente, eu acho que dos dois, gente, se puder dar uma colherada nos dois, fazer os dois no domingo, maravilhoso, né? Ah, sim, com certeza. Né? Ai, que delícia, amo, amo, Esse amo. aqui Vou já até tá, pegar um pouquinho aqui pode de experimentar. rapadura. Esse daqui, tá, até agora é só o tempo de realmente esfriar. Esfriou, ele já tá bom, né? Ele vai secando aqui por si só, ele vai chegar no ponto que a gente colocou ali na travessa, tá? Maravilhoso. Então ele esfriou, ele daqui tá no ponto, tem que esfriar. Um conselho, uma dica que eu dou é comer esse arroz doce frio e não esquentar ele novamente, porque assim você, como da cana-de-açúcar, a rapadura, ela dá aquela talhada no creme de leite. Então assim, comer ele frio ou logo que for feito, não reaquecer ele. Tá? É uma dica do chefe. Fica a dica. Pela conta da rapadura, que ela é bem forte, tá? Então é bom também saber a proporção, né? Para quantas pessoas vai Exato. servir, para não deixar sobrar. Exato. Essa Né? é uma boa dica, tá? Mas vai ser difícil sobrar, hein, chefe? Uma sobremesa boa dessa? Exato. Agora precisa saber se tá gostosa, né? Precisamos eu ver se vou tá, provar. se tá tão boa quanto parece. Eu vou fazer esse sacrifício, viu, gente? E você, qual time que você é? Eu não sei, chefe. Acho que eu vou decidir agora. Mas, ó, eu cresci comendo rapadura, com meu avô também, da Bahia. Então, eu tenho aquela raiz nordestina também. Então, vamos ver. Qual dos dois agora que eu provo? Vamos no Banoffee primeiro? Qual dos dois, chefe? Tanto Fica à faz? vontade, tanto faz. Então, olha só, vamos ver. Vou dar aquela colherada e pegar a farofa, pegar a banana, pegar o doce de leite, pegar um farofa. todo. Deixa eu ver, peraí. Você vai sentir num Falando todo. com a boca cheia. Meu Deus, gente. Delicioso. Delicioso. Chefe, delicioso. Sério, eu vou ter que fazer em casa. Vai fazer um sucesso. Vai fazer. E agora eu vou provar
o arroz doce, nossa receita brasileira, né? Nordeste. Tomar uma aguinha para não misturar o sabor. Vamos ver o arroz doce. Que delícia. Olha que cremosidade, gente. Mostra aqui pra gente. Olha só. Ó. Olha que delícia. Muito bom. Adorei a música, viu, Amaral? Delícia. Nordeste, Dá até maravilhoso. pra tirar uns passinhos aqui, hein? Vamos ver? Cadê a música de suspense? Gente, Delícia. Gostou? muito bom. Diferente. E ele fica com um gostinho muito assim da rapadura. Não é enjoativo. Aquele doce enjoativo, não é. Dá pra fazer muito assim em casa. E esse daqui também, mesmo com doce de leite, o chantilly dá aquela quebrada e a canela também. Dá uma quebrada do chantilly, você pode bater ele sem nada. Só o chantilly realmente, porque o doce de leite é bem doce. Né? A banana, você fez aquela junção da banana, o doce de leite, o chantilly, uma delícia. E aí você pode colocar a crocância da farofa e vai ficar uma combinação perfeita. Essa sobremesa é clássica. Você pode, onde você fizer ele, você levar, vai ser sucesso. Todas as festas, o pessoal sempre pede essa aí. Essa é a queridinha do momento. Ai, gente, maravilhoso. Para você que não conseguiu pegar a lista, eu vou dar uma dica para você acessar o nosso canal no YouTube. E aí você vê quando a gente publicar o programa de hoje, e aí você vê de novo, compartilha com todo mundo para fazer essas receitas deliciosas. Chefe, mais uma pergunta que eu queria te fazer com relação a... Você colocou aqui a rapadura, mais uma, assim, uns pedacinhos para enfeitar e amendoim também. Claro. Fica a gosto. Exato. Né? Quem é alérgico, por exemplo, não pode comer, você tira. Dá para colocar coco ralado, Coco que ralado. é aquele ingrediente assim tradicional do arroz Delicioso. A gente doce? pode fazer aquele coco ralado branquinho, vai destacar bastante o seu arroz. Você pode fazer o coco ralado queimado também. Leva o fogo direto no fogo baixinho, o coco fresco, vai mexendo ele, dá aquela dourada no coco ralado e pode fazer a sua decoração ao seu gosto. Vai ficar bem bacana também. Porque o amendoim realmente é como você falou, tem gente que é alérgico, tem gente que é realmente tolerante, então não é tão assim. Eu trouxe o amendoim porque realmente foi aquilo que eu aprendi a fazer na infância. Então, foi o que eu trouxe, quis trazer um pouquinho para todos os telespectadores aqui, para realmente estar mostrando um pouquinho do Nordeste. Maravilhoso. Chefe, vamos então passar os seus contatos para quem quiser te acompanhar no WhatsApp DDD 11 97623 9193. O Instagram pode seguir o chefe @adnilson_artes. E o Facebook Adnilson, você tá vendo? O D é mudo, tá? Adnilson Silva. Chefe, um prazer enorme. Muito obrigado, adorei. Tabata. Muito obrigado. A produção tá salivando. Quem tá aqui, ó, por trás das câmeras também, todo mundo babando, querendo um pouquinho. Gente, nós vamos para um breve intervalo. Não saia daí, voltamos mais com muita coisa boa no nosso programa. Te espero. E nós estamos de volta com o nosso programa. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E olha, a gente aprendeu agora há pouco 2 receitinhas de doce, né? De sobremesa deliciosas para você fazer para empreender ou ainda surpreender sua visita em casa, família, amigos. E por falar em doce, a gente agora vai falar de um assunto muito sério, que é comportamento, alimentação e diabetes. Ao meu lado está a Jaqueline Vicente, que é nutricionista e educadora em diabetes. Jaque, muito prazer, seja muito bem-vinda. Muito prazer, obrigada, é uma honra estar aqui. Agora vamos lá, Jaque, o cérebro, qual que é o papel do cérebro no nosso comportamento?
falando especificamente de quem tem diabetes, né? Certo. Quando a gente pensa em diabetes, né? Na verdade, quando a gente pensa em cérebro, vamos começar assim, o nosso cérebro ele tem uma tendência a sempre querer buscar o que é mais confortável. Então, aquela comida de conforto, aquele dia que a gente tem um dia estressante, está mais ansioso, a gente sempre busca aquela comida de conforto. E a ideia, quando a gente conhece esse mecanismo do cérebro, é que a gente consiga trabalhar ao contrário disso. Né? Então, dentro do diabetes, eu falo que a gente tem que valorizar realmente as pessoas que têm diabetes, os atletas, porque eles buscam totalmente o contrário do que o cérebro quer. Aquele conforto, aquele descanso. A gente fala, não, vamos tentar comer certo, vamos tentar se alimentar bem, porque isso vai ajudar a gente a entrar dentro do controle ali da glicemia. Agora, como mudar esses hábitos, né? Como ter esse autocontrole, esse autoconhecimento, né? De que, opa, não tô me alimentando adequadamente, estou piorando, né, esse quadro, essa condição. Sim, eu tenho diabetes, né, tipo 1, e eu falo que é uma virada de chave. E a grande virada de chave na minha vida, acho que foi a educação em diabetes. Quando a gente começa a se conhecer, começa a entender, por exemplo, tem paciente que come um pão normal, a glicemia mantém. Tem outro paciente que já come um pão, a glicemia, bum. Então, esse entender um pouco mais do corpo, entender sobre o tempo ali de espera dentro da aplicação de insulina, tudo isso faz a gente conseguir realmente estar nesse controle, sabe? Então, eu acho que a grande mudança e esse autoconhecimento de essa atividade me deixa melhor, a glicemia melhora, essa atividade aqui eu acho que já não ficou tão legal. Então, esses insights que a gente precisa ter e esse autoconhecimento, essa educação em diabetes é o que faz a verdadeira diferença. Foi o que mudou realmente a minha vida. Eu falo que foi a educação em diabetes. Entender realmente o que cada coisa fazia, o que cada insulina fazia, quanto tempo ali de duração. Isso foi o que virou a chave realmente no meu tratamento. Quando que você descobriu que você tinha diabetes tipo 1, né? Eu tinha 8 anos de idade. Faz um tempinho já, faz 20 anos quase. Eu tinha 8 anos. Era bem diferente dos dias de hoje, eu falo. Porque não tinha... Hoje nós temos tecnologias, bombas de insulina, sensores, né? Eu estava mesmo no Congresso de Diabetes. O que vem de novidade aí é muita coisa. E na minha época era e agora? O que vai ser? Então, hoje nós temos muita coisa que ajuda muito a gente realmente no controle, os novos sensores, não precisa ficar furando o dedo toda hora. Essa é a grande chave, realmente, do tratamento. Tem vindo muitas novidades para o Brasil. Acho que graças a Deus aí. Qual que é o maior desafio ainda para quem tem diabetes? Olha, eu acho que o acesso ainda é um pouco difícil, né? Principalmente como eu estava trazendo das tecnologias. Então, os acessos ainda não são tão fáceis, né? E esse próprio estímulo de educação em diabetes mesmo, de entender que não é o fim, né? Assim, é uma doença crônica, dá trabalho, cuidar realmente, mas não é o fim. Para mim foi uma grande chave, né? Eu falo que eu virei nutricionista por conta do diabetes. Então, é você entender que, eita, é uma doença crônica, é uma doença ainda no momento incurável, mas o que eu posso fazer com isso? Como que eu posso transformar do limão e fazer realmente uma limonada, sabe? Então, porque tem muita gente que eu falo que escolhe. A diabetes, como tudo na vida, a gente tem que fazer uma escolha, né? Ou a gente pega a doença e fala, não quero mais nada, vou ficar nisso, vou deixar com que ela me domine, vamos colocar assim, e aí a gente não cuida, e aí não temos todos os outros problemas que vêm junto. Ou a gente fala, não, a diabetes é só mais um ponto da minha vida. Eu vou fazer dela, vou colocar ela no lugar dela, eu brinco, né? Eu brinco assim para os pacientes, eu tenho que colocar ela no lugar dela, que quem manda aqui sou eu, não é o diabetes. E você aprender a cuidar, se respeitar, né? Porque temos uma condição, mas temos que saber que somos muito mais do que essa condição. Acho que esse é o ponto. Que maravilhosa. E dá, então, para você descobriu a diabetes ou a pessoa que convive há anos e tá nessa, né? Esse sofrimento ainda com a alimentação, ou se restringe demais, ou não sabe, não tem uma qualidade de vida, né? Como explicar para as pessoas que, como você disse, né, não é o fim? Como trazer essa consciência mesmo, né, para quem está nos acompanhando e talvez conviva com a doença ou alguém que tenha, né, diabetes?
Sim, hoje, como nutricionista, né, um ponto ali que eu falo, nós trabalhamos muito a educação em diabetes e a contagem de carboidrato. Eu acho que isso facilita muito como a gente escolhe os alimentos, porque antigamente era aquela coisa, não posso comer determinadas coisas. E hoje nós entendemos com a contagem que eu posso comer e eu posso aplicar uma insulina aquele alimento que eu vou comer para fazer a função que o pâncreas faria. Né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas aplicar insulina não vai ser um problema? E o nosso corpo faz isso. Quando a gente come, ele produz insulina. Como o meu corpo, o meu pâncreas, ele não produz, o pâncreas do paciente com diabetes não produz essa insulina, eu preciso aplicar para fazer aquele papel. Então, hoje, com a contagem de carboidrato, eu falo que é o tratamento AA, né, dentro da diabetes, dentro da nutrição, a gente consegue comer de tudo e ter um controle, né? Eu falo que não é comer de tudo muito, porque ninguém precisa disso, mas comer um pouco de tudo, respeitando ali o seu corpo também, né? Porque eu falo que ninguém precisa comer um bolo inteiro, mas nós podemos comer um pedaço de bolo, aplicar insulina e... Então o ideal é a contagem de carboidrato, é isso mesmo. Né? Isso mesmo. Por exemplo, uma sobremesa, como que a gente viu, uma pessoa com diabetes, ela pode comer? Ela pode comer. E hoje nós temos até um manual de carboidratos, né? Ele é da SBD mesmo, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes. E dentro desse manual, se você buscar, tem todo tipo de alimento. É impressionante, realmente. Acredito que até o Banoff deve estar lá e ele te dá uma quantidade e o quanto de carboidrato tem naquilo. Aí cada paciente tem uma quantidade de insulina que vai aplicar pela quantidade de carboidrato. Entendeu? E aí você consegue, por exemplo, vou comer 30 gramas de Banoff, uma tacinha, vou comer. Você consegue ver o quanto de carboidrato que tem ali, fazer o seu cálculo, independente de como o seu médico te passou, e aplicar a insulina. Então hoje nós conseguimos comer de tudo. Dá para comer de forma prazerosa. Sim. Então é só se respeitar, né? Não abusar, seguir aquilo que o médico passou, a nutricionista passou. Isso mesmo, isso mesmo. Hoje, dentro do tratamento de diabetes, a gente não tem mais o que a gente chama de restrição, como tínhamos antigamente, né? O não poder comer. Mas sim, nós podemos comer tudo, mas de uma forma moderada mesmo, de uma forma como todo mundo. Eu falo que a alimentação do paciente com diabetes seria a alimentação que todos nós deveríamos comer. Essa é a verdade, uma alimentação saudável, baseada em fibras, legumes, verduras. Então, uma alimentação que seria uma alimentação saudável para todo ser humano. Agora a gente está já aqui num mundo, né, cada vez mais agitado, muita preocupação, contas, né, que chegam, não param, fim do ano chegando, a gente já vai começando a pensar no começo do ano, um monte de conta chegando e tudo isso, esse estresse, né, essa carga emocional, ela acaba desregulando o açúcar no sangue, né? Ela tem um fator ali que pode prejudicar quem tem diabetes? Temos. Tem muitas pessoas, na verdade, falam, né? Eu tenho diabetes emocional. E, na verdade, esse termo ele não existe, não é uma colocação dentro do diabetes. Mas as emoções, elas alteram muito a glicemia. Muito, muito, muito. Eu fiz até o teste, vou abrir aqui. O meu esposo, ele estava com o Libre, né? Que é um aparelho, um sensor que a gente usa de medir a glicemia. E ele passou por um estresse e a glicemia dele foi o dia que mais subiu e ele não tem diabetes. Olha que engraçado. Então, quando a gente pensa no estresse, pensa na irritabilidade, é um ponto muito chave que altera muito a glicemia. Olha, se você, né, tiver dúvidas, quiser mandar para a gente, ainda dá tempo, manda sua mensagem no nosso WhatsApp, tá aparecendo aí na sua tela e a Jaque vai responder para a gente, viu? Jaque, com relação a isso, como equilibrar, então, a mente e o metabolismo? Você falou, você fez o teste, né? Seu marido não tem diabetes e o sangue, o açúcar no sangue deu aquela desregulada. Foi. Agora, então, quem tem diabetes, como conseguir equilibrar isso? A nossa vida, eu falo que são vários pratinhos, né? Que a gente precisa ali, a alimentação, a atividade física, o viver bem, o emocional, né? Tudo precisa ser vários pratinhos e ainda dentro disso temos que aplicar insulina, contar carboidrato
Então, eu falo que volto novamente na educação em diabetes, né? Porque eu entendendo, por exemplo, o que a gente chama um pouco de picos, né? Que são picos de estresse, porque o nosso corpo ele já gera hormônios que já são, que a gente chama que já são contrarreguladores. Eles já sobem a glicemia sem a gente fazer nada. Que é normalmente o cortisol, alguns hormônios assim, que o corpo já produz normalmente. E então, hoje com as bombas de insulina, por exemplo, a gente consegue colocar um pouco mais de insulina para aplicar naqueles horários, então tem essa certa... Ou, às vezes, uma atividade física no horário certo, tá vendo que de manhã o meu nível de cortisol está um pouco mais alto, a glicemia está subindo. E se eu começar uma atividade física ali naquele horário, sabe? Para ajudar... para diminuir aquele contrarregulador, porque nada mais é do que o nosso próprio corpo, então nada mais é do que o nosso metabolismo mesmo. Que legal. Então... Que legal não, né? Eu quero dizer que legal, porque assim, se a pessoa tiver esse autoconhecimento, né, que você está falando pra gente, se perceber ao longo do dia, ela pode ir então no nutricionista, no médico da sua confiança para saber qual a melhor rotina. Então, a rotina alimentar, a rotina de exercícios, para que você tenha uma qualidade de vida de fato, né? Exato, exatamente. Porque realmente é uma doença crônica, a gente não pode tirar isso, mas quando eu tenho um profissional, um nutricionista, um educador em diabetes, um endócrino mesmo, que está ali comigo, que entende, eu falo que hoje, né, eu sinto na pele. Eu sei quando um paciente chega e fala, eu tive uma hipoglicemia, eu sei exatamente o que ele sentiu, o desespero, a vontade de comer exacerbada, sabe? Então, calma, né? Eu tenho alguns pacientes que têm medo mesmo e se eu aplicar insulina e cair muito, eu fizer atividade física, então, não, calma, olha, eu faço isso. Eu aplico insulina, eu faço atividade física. Então, essa troca também é muito positiva para o paciente entender, dá para seguir. Sabe? Dá para controlar e hoje nós temos muita coisa vindo boa para nos ajudar ainda mais nos tratamentos, o que me deixa extremamente feliz, porque há 20 anos atrás não tínhamos nada disso. Agora, se a pessoa recebeu o diagnóstico recentemente, por onde começar? Já que pela alimentação, pela mente, os dois ao mesmo tempo, como que ela consegue ter esse equilíbrio, o autoconhecimento, para que ela tenha uma vida melhor, mesmo com a diabetes? Certo. Eu diria primeiro, respira, né? Pausa, eu digo, não é o fim. Acho que esse é o primeiro ponto que eu traria como paciente, como educadora. Nós temos uma regra dentro da nutrição, né, do alimento, que é esperar os 15 minutos da insulina agir para poder se alimentar. Então, antes da gente comer, a gente faz a contagem, aplica insulina e come. Então, eu diria assim, calma, espera os 15 minutinhos para agir. Seria mais ou menos assim, tenta entender que você não vai dar conta de tudo em uma semana, né? É um diagnóstico que mexe com as emoções, que mexe com tudo, que traz muito desespero para a família, para todo mundo, né? E então, assim, começa com a alimentação, né? Vai trabalhando a mente, a aceitação. O não aceitar não vai te ajudar a seguir. Vai piorar, vai piorar, né? Exato. E então, eu diria isso, sabe? Espera os 15 minutinhos. E eu ouvi esses dias numa corrida que eu estava fazendo, e eu achei que vale muito a pena, queria trazer isso hoje, que a diabetes é como uma corrida. Às vezes não é sobre velocidade, mas sim sobre constância. Olha. Isso virou uma chave, eu falei, é verdade. Porque às vezes não adianta a gente correr, querer mudar tudo, porque não vai. Não é uma coisa que, eu vou mudar tudo porque amanhã eu vou curar. Não, né? Não vou tomar mais de um remédio ali que vai gerar a cura. Não, realmente, eu tenho que aceitar e ter uma constância de autocuidado, de autoconhecimento, de alimentação, de práticas saudáveis mesmo. É possível. É possível. É possível. Com certeza. Não é fácil, né? Para ninguém é fácil ter uma qualidade de vida, mas quando você tem uma doença crônica, a gente está falando de algo ainda mais desafiador, né? Então, é muito importante você unir, né? Ter um nutricionista, como a Jaque, por exemplo, um psicólogo, para cuidar da sua saúde mental,
porque isso vai fazer toda a diferença, né, ao longo da sua vida, do seu tratamento, enfim, na sua rotina. Um médico, endocrinologista, todos os especialistas, né, que você mencionou aqui pra gente. Exatamente. Então, fica aí o aprendizado, né, que a Jaque trouxe aqui pra gente. É possível, então, ter esse autoconhecimento, para ter um comportamento adequado, para ter uma qualidade de vida com diabetes. Jaque, olha, foi um prazer enorme te receber aqui. Falar desse assunto, né? Porque são milhões de brasileiros que convivem diariamente com diabetes. E não é fácil, como você disse, mas é possível. Então, com informação de qualidade, isso fica ainda muito melhor. Exatamente. Então, muito obrigada, Jaque. Eu vou passar os seus contatos para quem quiser acompanhar a Jaque, dicas, mais ensinamentos. O Instagram dela tá aparecendo aí na sua tela, Nutriglicada, @Nutriglicada. E o WhatsApp DDD 11 95604 8592. Prazer, Jaque. Muito prazer. Obrigada. Muito obrigada pela entrevista e volte mais vezes. Pode deixar. E a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí. No próximo bloco você vai aprender como cultivar temperos aí na sua casa, mesmo que você more num apartamento, viu? Não tem problema, você vai deixar a sua comida muito mais gostosa e também mais saudável. Te espero. E nós estamos de volta com o nosso programa e hoje, quarta-feira, é dia de quê? Do quadro Nosso Jardim. Roda a vinheta. E para participar desse quadro maravilhoso, você já está vendo aí na tela que eu tô toda em volta, né, de verde aqui, quase fugiram as palavras, em volta de muito verde aqui, de temperos maravilhosos, o cheiro tá delicioso. A Ana Delgado, paisagista, vai nos ensinar então como cultivar temperos para dentro da nossa casa, em apartamento, em casa, quintal. Hoje em dia, né, muita gente quase não tem mais quintal, morando só em prédio, só em apartamento, e aí acha que não pode cultivar temperos. Tá muito enganado, viu? No nosso programa de hoje você vai aprender. Ana, muito obrigada pela participação, por ter vindo até aqui para nos ensinar então como cultivar os temperinhos. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade, né, de mostrar nosso trabalho. E vamos plantar? Vamos fazer horta? Vamos lá. Vamos, primeiro de tudo, antes de passar a lista de materiais que você vai precisar, deixa eu apresentar essas belezinhas aqui, né? A Ana vai me ajudar, eu vou tentar falar um a um, mas alguns eu não sei de cor. Então, esse aqui é o mais fácil, é o alecrim, né? Tá aparecendo aqui para vocês, o nosso diretor vai mostrar. Alecrim. Aqui a cebolinha, né? Ela já me falou que é a cebolinha bebê, e agora ela aqui já adulta, deliciosa para quem gosta de colocar na comida, realmente fica muito bom. Hortelã, gente, o cheiro da hortelã, nossa, delicioso. Temos aqui a salsinha, correto? Salsinha, orégano aqui do lado, cadê o orégano? Me ajuda... Aqui na frente, certo? Orégano aqui. Isso. Orégano. Para quem compra só no mercado, já ela bem pequenininha, aí já não reconhece, né? Enfim, cadê tomilho? Do lado do orégano. O pessoal gritando no meu ouvido, do lado do orégano. Tá aqui. Tomilho. Gente, muitos temperos, até diferentes, para fugir do óbvio, né? Da salsinha, do coentro. Então, a gente vai aprender como cultivar tudo isso em casa. Só antes de passar a lista de materiais, manda pra gente no WhatsApp, você é do time coentro ou salsinha? O que você prefere? O que você
vai plantar aí a partir de hoje no seu jardim, na sua varanda. Manda pra gente DDD 11 3337 5886. Vamos então à lista de materiais. Coloca na tela, produção. Você vai precisar de vaso plástico, ou barro ou cimento, argila, manta de bidim, ou bidim? Bidim, substrato para plantio ou terra adubada, mudas diversas, como a gente viu aqui, e casca de pinos ou folha seca. Então vamos lá, Ana. Pode. Vamos primeiro plantar, passo. Então, primeiro passo, nós vamos precisar de um vaso de barro, de cimento, né, do material que tiver em casa, mais fácil. Nós vamos precisar fazer um furo no vaso. Esse vaso, por acaso, não está furado. Eu vou fazer um furo rapidinho aqui. Pode fazer um furo no fundo, que é para drenar o excesso de água, né? Sempre, Ana, Sempre, senão ela não sempre, sobrevive. porque o excesso de água vai apodrecer a raiz da planta. Ela precisa desse furinho. Se não tiver... Eu acho que eu descobri o porquê que o meu... Eu acho que eu descobri por que eu matei, então, a minha... Como é que é o nome dessa mesmo, Ana? Manjericão. 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 Esse é o manjericão roxo. Já cultivar em casa, não deu certo, eu descobri. Excesso de porque água. meu vaso não tinha furo. Ele apodrece a raiz. Meu Deus do céu, coitada da minha plantinha. Então hoje vamos aprender a fazer a coisa certa? Sim, furo feito. Qualquer ferramenta pontiaguda, você faz o furo no vaso, furo feito. Só um furinho, tá só bom. um furinho tá bom. Nós vamos fazer uma camada de argila no fundo do vaso, que é para ajudar na drenagem. Eu vou colocar luva para pegar a argila. Tá. Ela dá aquela ressecadinha nas mãos. Então ela pegou o vaso, fez o furinho porque não tinha. Então já vê se o vaso que você comprar ou tem na sua casa tem o furinho. E agora ela está despejando a argila, olha só. Tá. Uma manta de bidim para separar a argila da terra. Posso mostrar, Ana? Pode. Mostra pra Deixa eu gente. arrumar aqui. A manta de bidim que ela tá falando, tá, gente? Isso daqui, ó. É um material aí? sintético. Tá. Você É compra em fácil de encontrar qualquer também. material de construção, qualquer garden center. Faz a camadinha, Aham. separa aqui. E aqui nós vamos fazer um berço com a terrinha, um substrato. Ou você compra o substrato pronto, num garden center, num supermercado. Substrato para plantio, está escrito na embalagem. Tá. Ou você faz uma misturinha de terra com um esterco, pode ser esterco de galinha, esterco de gado, humus de minhoca. É interessante colocar um pouquinho de areia nesse caso, porque às vezes a terra é muito compactada e fica difícil a oxigenação para a raiz. Tá. Né? Se for preparar, é bom colocar um pouquinho, uma parte de terra para meia parte de areia, por exemplo, e um terço de esterco. O esterco de galinha, por exemplo, ele é bastante concentrado no nitrogênio, é ótimo para a horta. Olha. Então, para qualquer uma dessas, Qualquer esterco dessas. de galinha Qualquer funciona dessas. Humus de minhoca é super vai manter a rico sua também. hortinha. E precisa de fazer adubação. É importante fazer adubação. Aí nós vamos escolher as mudas que nós vamos plantar aqui. Tá. Vamos plantar sálvia, cebolinha, fazer uma hortinha, uma mescla aqui. Aperta assim, comprou a mudinha no saquinho, lá no garden? Para tirar a mudinha do saquinho, aperta, que você não prejudica a raiz dela. Você protege o torrão. Viu como está enraizadinha? Aham, olha que bonita. E dá para misturar, então, Ana? Sim, vamos misturar, vamos fazer uma... No mesmo No vaso, mesmo você vaso. pode colocar, não mesmo vai prejudicar. Eu só não gosto de misturar hortelã, porque ela enraiza muito. Ela toma conta do vaso. Aí ela acaba sufocando um pouquinho. Então a hortelã sozinha, A hortelã um vaso separada. só dela. Tá. A cebolinha. A cebolinha, eu trouxe ela pronta, aqui na mudinha, pronta para consumo. Ela vai continuar desenvolvendo aqui, continuar enraizando. E você pode colher, ela volta a crescer. Quando for colher, é importante ir tirando as folhas de fora.
Sempre as folhas de fora. Não vem e corta tudo, que você prejudica a sua planta. A raiz está bonitinha. Eu queria mostrar a Você diferença. consegue colocar essa no cantinho, Ana? Só para não tampar seu rosto? Ah, sim. Dá? Uhum. Tá bom. Cebolinha alta, né? Tampa dessa. Vamos colocar um alecrim aqui do lado da sálvia? Você me Aqui o ajuda? alecrim. Ai, que bonitinho. E todas essas daqui, todas, tá? Até as que tem flores. Porque muita gente aqui, não vou falar o nome, na nossa produção, não sabia que era comestível. Não vou dar o nome. Viu, dona Stephanie? Não sabia que era comestível e ela ficou, ai, comestível. Sim, a begônia, Begônia. capuchinha. Begônia. Begônia. A begônia na salada tem um sabor adocicado e picante. Gostoso. E deixa Na a salada salada. linda. Que é aquela rosinha. É aquela rosinha. E essa laranja é o quê? É a capuchinha. A capuchinha você come também a flor? A capuchinha você pode comer a folha, você pode comer a flor, o caule. A diferença é que a flor vai decorar a salada, né? Você faz uma saladona verde e coloca as flores por cima. Ai, que lindo. E ela tem um saborzinho parecido com a rúcula, assim, mais picante. Eu Olha gosto que muito. demais, né? A gente aprendeu hoje aqui no nosso programa a fazer 2 receitas maravilhosas que você pode, inclusive, fazer no final de ano para sua família, nas festas de fim de ano, reunião com amigos. E aí, no almoço, antes de entregar a sobremesa que você aprendeu aqui, você vai preparar a sua comida deliciosa com temperinhos da sua horta. Orgânico. Gente, perfeito, completo, né? Olha, muita informação boa. E agora, Ana, Vamos mais plantar uma? um tomilho? Aqui Tomilho, do lado esse daqui, né? De lá, Esse da aqui. folha menorzinha. Cadê a Aquele folha último. menorzinha? Esse daqui. O tomilho fica bonito no vaso, ele grudou. Ele fica O bonito. tomilho, a gente pode usar onde, Ana? Para não confundir, né? Uhum. O tomilho na batata assada, eu gosto muito. Você pode substituir o alecrim, por exemplo, por tomilho. Batata, legumes em geral, né? Vamos ver então. A gente recebeu uma mensagem no nosso WhatsApp. Quem é do time Coentro, que está do meu lado, e quem é do time Salsinha. Vamos ver? Abriu o nosso WhatsApp, é a Edna Alves, de Feira de Santana, Bahia. Edna, um beijo, muito obrigada pela mensagem. Boa tarde, eu sou do time Coentro. Edna, parabéns pelo bom gosto, maravilhosa, amo coentro. Mas eu falei, né, eu tenho família que veio da Bahia, então eu cresci comendo coentro. Então, para mim, coentro fica bom com tudo. Eu adoro. Salada na comida, gente, coentro puro. Eu amo tanto. Maravilhoso, maravilhoso. E o cheiro, nossa, Que gostoso. muito bom. O tomilho, ele fica gostoso na... Sabe a abóbora da cascadura? Ela assadinha com tomilho, fica muito gostoso. É isso, cobriu aqui o torrão da planta, protegeu ele, tá bom. Não precisa colocar muito, porque quando você rega, se colocar muita terra, vai cair para fora Tá. do vaso. Então não precisa colocar até a borda. Né? Não, Aí e tá é, ótimo. e é importante ter sempre uma reservinha de substrato guardado para você ir repondo. Que à medida que vai regando, ela vai cedendo. Tá. Então você coloca, sempre coloca um pouquinho mais para Vai precisar devolver nutrientes. trocar o vaso, Ana? Depende. Se ela, o alecrim, por exemplo, ele enraiza muito. É. E aí ele fica meio sufocado, ele forma uma arvoreta. As outras não, elas ficam bem. O alecrim e a hortelã, eles ficam mais, né, mais Robustos, é, né? é. Tá. Então, eles vão tomar conta do espaço aqui dentro. Outra coisa importante é fazer adubação. É importante adubar sempre, porque cada rega você lava nutriente. Então é importante repor. Quanto tempo regar? A cada quanto tempo? É importante manter no sol,
Quanto mais sol, direto, melhor. sol direto? Quanto mais... 4 horas de sol é o suficiente. Tá. Né? É importante para a produção da erva, Todas, né? Ana, todas que estão aqui. Todas. Sol Elas ficam numa claridade, um pouco menos de sol, mas o saudável são 4 horas de sol, esse é o melhor. E aí, estando no sol, é água na parte da manhã, de preferência. Tem uma história que diz que a planta, ela fica melhor com água à noite. Isso não serve, então, para temperar, ou é mito? É mito. Não, é de preferência de manhã, mas eu sempre oriento os clientes. Sempre estou falando a mesma coisa. A hora que você está com muita sede, se coloca no lugar da planta. Porque a coisa não pode regar ao meio-dia. A hora que eu tenho muita sede, eu tô com minha boca seca, com vontade de tomar água. Imagina a planta que está lá no sol. Nossa. Dá água para ela. E água com abundância, não vai matar. Eu não gosto muito da rega à noite, porque eu gosto de comparar assim, a coisa de você dormir com o pé molhado. Ela fica mais suscetível à doença. Olha só. Ela dorme na umidade. Boa. E é bom também colocar um lembretezinho, né? Se você esquece, já matou um monte de planta, até cacto, você já tentou, não conseguiu, coloca um lembrete, sentiu água, já rega seus temperinhos deliciosos. E observar, né? Se observar a planta, você percebe. Ela tá murcha, tá triste, tá com sede, tá precisando de adubo. Tem que observar. Ai, boa. Ana, no caso, a pessoa que mora em apartamento, não bate o sol naquele cantinho que ela quer fazer, ela não consegue, então, ter a sua hortinha? Com uma claridade muito boa, você consegue ter, por exemplo, manjericão. Manjericão não dá. Consegue ficar um pouco... Consegue. Consegue. Por exemplo, manjericão. A cebolinha... Exatamente esse que está mostrando. A cebolinha ela exige um pouco mais de sol do que o manjericão, por exemplo. A sálvia precisa de um pouco mais de sol. O alecrim gosta de muito sol. Depois que eu tirei, já tá delicioso. Eu preciso já fazer, colocar na hora para preparar a minha comida, ou eu posso tirar elas do vaso e colocar na geladeira? Qual que é o ideal? O ideal é colher Consumo na hora. imediato. O ideal é na hora. Se você for colher lá na horta, digamos que você vai na horta colher, você quer ter o seu pouquinho armazenado. Pode colocar na gaveta embaixo, na geladeira. Se quiser secar, seca no papel toalha, sempre, independente de manter ela seca ou fresca na geladeira, seca no papel toalha antes. Para manter ela fora da geladeira, procura um saquinho de papel pardo, sabe, saquinho de pão? É ideal. Coloca na sombra, nunca no sol. Tá. Sempre na sombra. E aí protege ela da claridade ali, e ela se mantém mais tempo. Se alguma folhinha ficou murcha, o que tem que fazer? Retira, sempre. Não adianta ficar ali regando. Não, tá seca, tira, porque quando secou a folha, a planta tá gastando energia com o que das outras. A energia que é para produzir folha nova, ela tá gastando com folha que não vai mais ter utilidade. Então tira para o bem da planta. Sempre importante fazer a limpeza. Então, vamos lá. A gente aprendeu, né? A salsinha, coentro, a Edna já pode fazer na sua casa, plantar o seu coentro delicioso, a hortelã, né? O tomilho, a erva cidreira, que eu queria mostrar essa daqui, né? Erva cidreira. Gente, chá de erva cidreira, suco de erva cidreira, é uma delícia. Maravilhoso. Muito bom, adorei. Ana, quem quiser acompanhar, então, seu trabalho, aprender mais contigo, pode te seguir, né? No Instagram, vai aparecer aí na sua tela o @ da Ana, Ana Delgado, com L, Delgado, tudo junto, paisagismo. O WhatsApp dela, DDD 11 99 200 6170. Foi um prazer enorme, Ana. O prazer foi meu. Muito obrigada. Obrigada. Ai, uma delícia, viu, gente? Amei, adorei as pautas de hoje, todas maravilhosas, deliciosas. E eu tenho certeza que você gostou demais também. Foi um programa delicioso, assim como todos os outros que a nossa equipe prepara com muito carinho para você.
muito obrigada por esta tarde em parceria comigo. Te agradeço muito. Um beijo, um forte abraço para você que nos acompanhou hoje no nosso programa.